Olá, bem-vindos ao Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. O meu nome é Eliana e eu estou aqui com o David para esclarecer umas questões que muitas vezes aparecem aqui nas nossas formações. Olá, David. David, há uma pergunta que surge bastante durante as formações que nós fazemos, principalmente até de falar em público, muitas vezes a comunicação assertiva ou eficaz, que é: porquê é que existe tanto receio ou tanto medo, muitas vezes, a lidar com certas perguntas no final das nossas apresentações, ou neste caso, os nossos formandos? Acho que a parte das perguntas é uma coisa que acaba por ser importante, só que muitas vezes é subvalorizada. Subvalorizada em duas coisas, que é, eu acho que todos nós, quando vamos fazer uma apresentação, a gente sabe, pelo menos tem uma responsabilidade, se o fazem ou não, são outros 500, mas temos a responsabilidade de preparar a apresentação. Sobre a parte das perguntas, raramente as pessoas acham que têm de preparar isso. E isto vem muito daquele mindset que é, as perguntas, desde que eu domino o tema, eu consigo responder a tudo. Quando na verdade não é bem assim. Há maneiras e maneiras de responder, e se eu conseguir responder às coisas de uma maneira estruturada, de uma maneira eloquente, de uma maneira impactante, vamos ganhar muito mais com isso. E é muito complicado ter ótimas respostas na ponta da língua, a achar que simplesmente nós acordamos de manhã e somos o gajo mais carismático do mundo e aquilo vai sair. Sim. Vem muito mais de preparação do que outra coisa. Mas tu sentes que é possível realmente prepararmos perguntas que nós não sabemos que vão fazer? Ou seja, sim, realmente há perguntas que nós sabemos responder, não é? Claro. Faz parte daquilo que eu acabei de falar, faz parte da minha apresentação, faz parte do meu conhecimento. E eu aí posso estar mais ou menos preparada, mas à partida eu sei do que é que estou a falar, logo saberei responder. Mas é possível realmente fazer esta preparação quando eu não sei o que é que pode vir a sair do outro lado? Eu acho que é como tudo na vida. Que a pessoa tem de ter um plano A do que é quer fazer e tem de ter um plano B. Imagina, se calhar algumas das pessoas que estão a ouvir isto estão a pensar em comprar uma casa. Se só pensares em comprar aquela casa em concreto, vai estar mal. Porque se não tens alternativa, se não tens um plano B, aí vamos ter problemas. E as perguntas é mais ou menos a mesma coisa aqui. Eu tenho de preparar, e isso mais uma vez é uma falácia, que não é pela pessoa dominar o tema que sabe responder às coisas na ponta da língua, tem de saber estruturar as coisas, e muitas vezes aí, especialmente em Portugal, lá está, é a terra do desenrascância, portanto nós sempre, se eu souber do tema desenrasco, então falha em preparar. E mesmo que a pessoa saiba a resposta, eu tenho de saber estruturá-la de uma maneira não só que eu passe a resposta e o conhecimento, como pareça que eu domino o tema. E isso depende exatamente da estruturação de comunicação. É muitas vezes facilitismos que nós fazemos, deixarmos dizer, eu preparei a apresentação, sei do meu tema, portanto eu não preciso preparar as perguntas. Isso é falta de profissionalismo. Nós em termos de comunicação estamos a ser avaliados desde o momento que lá chegamos ao momento que lá saímos. Isto não acaba quando nós terminamos a apresentação e agora vamos para o Q&A. E nós muitas vezes olhamos para o momento Q&A, o momento das perguntas, quase como conversa de café. E as pessoas ficam demasiado descontraídas, ficam demasiado à vontadinha, as perguntas não são preparadas e quando são entregues as respostas, muitas vezes aquilo também corre mal. E antes de irmos também a essa questão, que é, nós temos de preparar as perguntas que eu acho prováveis de aparecerem, e todos nós precisamos ter um salva-vidas, que é, no caso de acontecer alguma coisa que eu não esteja preparado, eu preciso ter aqui um plano B que me permita escapar disto. E há maneiras e maneiras de fazer isso. Nós é que muitas vezes não preparamos sequer aquilo que achamos que é provável que nos vão perguntar, como é que eu vou lidar até com perguntas que não sei ou que não antecipo que vão surgir. E há aqui duas formas. Eu posso aprender a lidar com perguntas, desenvolvendo a minha capacidade de argumentação e de contra-argumentação, que é ter uma velocidade de raciocínio e de espírito crítico suficiente para on the spot, em cima do joelho, responder. E isso é possível. O problema é que demora anos a fazer isso a um nível eficaz. Alternativamente, se eu não tenho essa capacidade de argumentação mega rápida, capacidade de raciocínio extremamente avançado, se calhar aquilo que eu vou fazer é garantir que me preparo para não ser apanhado ali na curva quando devia estar a responder de uma maneira muito mais assertiva. E isto vem também de uma coisa que é, eu acho que é importante percebermos também um bocadinho de esta questão das perguntas é muitas vezes aquilo que diferencia um bom comunicador de um excelente comunicador. Porque eu acho que qualquer pessoa consegue preparar uma apresentação, usando as técnicas certas, tendo apoio, consegue fazer uma boa apresentação, mas é muitas vezes no momento das perguntas é que nós vemos realmente quem é que se destaca ou quem é que não se destaca. Porque é mais fácil a pessoa aprender a fazer uma boa apresentação do que é comparativamente fácil a pessoa aprender a ter a resposta na ponta da língua para tudo o que lhe perguntam. E isto acaba por impactar muito mais as pessoas do que simplesmente o momento da apresentação. Já depois também já elaboro. Mas imagina, tu acreditas ou defendes que eu mesmo tendo todas estas ferramentas, estas técnicas, todas estas dicas que nós passamos a dar à formação, treinando é o suficiente para eu conseguir ganhar tempo para não parecer tão insegura a responder? Ou seja... Se vai lá só com prática? Sim.
Não. Se dirias que vai com a prática, com o treino? Não vai com a prática por uma coisa simples, que é nós muitas vezes em comunicação, nós estamos quase, em termos de comunicação, nós muitas vezes estamos quase em piloto automático ou piloto reativo, que é alguém nos faz uma pergunta, ali há uma coisa, e eu estou focado naquilo que vou dizer a seguir, na frase que vem a seguir, na palavra que vem a seguir. Nós muitas vezes não conseguimos estar presentes no momento para estar a perceber o que é que está realmente a acontecer. Tanto que muitas vezes as pessoas, quer de apresentações, quer da parte das perguntas, acaba aquele momento, não se lembram sequer do que é que disseram. Sim, é verdade. Isto significa o quê? A pessoa tem experiência que lhe dá esta oportunidade. Como não tem uma autoperceção imediata do que é que está a fazer bem, do que é que está a fazer mal, ou sequer do que é que está a acontecer, tem na cabeça dela aquilo que acha que fez e tem na realidade aquilo que fez mesmo. E quando a minha percepção é muito diferente da realidade, a pessoa pode ter a experiência que quiser. Se continuar a estar numa percepção que é diferente da realidade, muitas vezes o que acontece é que começa a tentar melhorar pontos que nunca existiram no primeiro lugar. E, portanto, aí se a pessoa realmente tiver técnicas, tiver apoio de alguém que seja profissional, que diga, pá, tu nos problemas fazes isto, aquilo, que o outro, isto passa segurança, isto passa insegurança, tens de melhorar isto, aquilo e o outro, muito mais facilmente a pessoa efetivamente melhora. O erro é, obviamente, que a parte da comunicação, tu vais sempre precisar de terapia de choque. Isto não substitui a parte da experiência, mas tem de ser complementar. Porque se a pessoa não tem uma autoperceção da sua comunicação, se tiver só a repetir a mesma experiência que o levou àquele resultado, só vai continuar a repetir o mesmo resultado. Para melhorar, precisa ter ferramentas novas, meios novos e feedback novo que lhe permita pegar na experiência que fez e transformar aquela experiência numa oportunidade. E para isso a pessoa precisa de ajuda, porque nós no momento estamos em modo reativo a ver o que é que eu vou responder. Eu faço ideia lá do que é que estou a fazer com os pés, o que é que estou a fazer com as mãos, se a resposta está estruturada, se está a ir de encontro à pergunta ou se estou a andar ali às voltas. É muito mais fácil ter isto através de novas ferramentas e novos feedbacks do que só em autoperceção. Portanto, a experiência não chega, porque a pessoa vai muitas vezes repetir sempre o mesmo ciclo vicioso que lhe vai dar exatamente o mesmo resultado que já tinha previamente. Se a pessoa quer melhorar, precisa de novas ferramentas e para isso convém também procurar ajuda em quem realmente tenha essas ferramentas que possa ajudar a pessoa a sentir-se mais confortável e ser mais eficaz a comunicar. Tu sentes que chegam... A mim já me aconteceu, pelo menos em algumas das minhas formações, mas com a tua experiência, tu sentes que vem muito com o sentido milagroso de preciso ser mais credível, ou às vezes sinto que estão a monopolizar um bocadinho aqui o meu tempo, ou estão a pôr-me em causa. Como é que eu giro isto? É com a minha linguagem não verbal? É com o meu discurso? Como é que eu consigo ser mais assertivo sem parecer que estou a confrontar alguém, por exemplo, numa reunião? Porque às vezes isto acontece, não é? Os momentos de perguntas. Querem perguntas, querem em momentos mesmo de reunião, mesmo que alguém não lhe esteja a perguntar, mas alguém pode estar a expor uma ideia que seja diferente da nossa. Foi o que fosse. Eu acho que há aí 3 pontos essenciais. Primeiro, as pessoas... Isto, mais uma vez, vem da questão da preparação, do espírito crítico, de como é que nós culturalmente lidamos ou não com o contraditório, que é uma coisa que custa muito em cultura portuguesa. Mas a primeira coisa é aquilo que é o nosso controle emocional, ou controle de nervosismo, conforme vocês queiram chamar. Há pessoas que ficam muito nervosas, estão muito tensas com o julgamento. Há pessoas que é mesmo o controle emocional, que é alguém faz uma outra pergunta de seguimento, ou alguém faz um comentário, nem tinha nada de mal, mas a pessoa sente que está perante uma sala, está quase perante a Inquisição Espanhola e que vai ser ali fuzilada. Pai, não há essa necessidade. Se eu não consigo controlar as minhas emoções, interpreto cada pergunta, ou cada questão, ou cada input que a audiência faz como um ataque... 7 pedras em cada mão. Posso ter as ferramentas todas. Se eu estou em modo de sobrevivência, vamos esquecer das ferramentas todas. Portanto, ponto 1, controle do nervosismo e controle emocional. Vamos colocar isto no mesmo saco. Isso é uma coisa. Pessoa, alguém faz uma pergunta, alguém faz uma questão. A pessoa tem de aprender a estruturar a resposta que vai dar. Que é para não entrarmos ali em círculos, em devaneios, em que a pessoa começa a falar sobre tudo, por menor e mais algum, ou alternativamente em explicações demasiado superficiais, porque a pessoa está perante um grupo, alguém me fez uma pergunta, eu tenho de saber nem dar informação a menos, nem dar informação a mais. É muito complicado fazer isto de improviso. Mesmo com uma ótima capacidade de argumentação, todos nós temos maldição do conhecimento e essa maldição do conhecimento vai nos afetar aqui. Terceira e última coisa aqui, além da estruturação e além da parte também do nosso gestão emocional, é essencialmente a forma. E a forma, qual é que é o erro que muitas vezes vejo em termos de linguagem não verbal? É que as pessoas, das duas uma está relacionada com o primeiro ponto da gestão emocional, muitas vezes ficam muito defensivas, ficam muito a tentar passar ali uma mensagem quase tão em conflito com a audiência, e até podem não estar, até podem ter uma boa gestão emocional, mas se eu corporalmente fecho os braços, me encosto à mesa, deixo de olhar para as pessoas, parece tudo menos amigável e fecho a cara, aquilo que passa, eu até posso ter uma boa gestão emocional. Quem está do outro lado, parece que eu estou tudo menos confortável a receber aquela mensagem ou receber aquela pergunta. E finalmente também em termos de forma, há uma coisa que acontece muito.
As pessoas, devido a não acharem que as perguntas fazem parte da apresentação, veem aquilo como um momento isolado, que é, eu tenho a minha apresentação e aqui tenho de ser profissional, tenho de ser credível, tenho de passar uma boa imagem. Na parte das perguntas, estou em conversa de café. Se eu achar que estou em conversa de café, o que é que as pessoas vão fazer? Há uma quantidade de pessoas, está a apresentar, está com uma boa linguagem não verbal, parece que está consciente do que está a fazer, já é parte das perguntas. Encosta-se à mesa, encosta-se à ombreira da porta, estão ali com as mãos de bola. É o quê? Parece que é, ok, a minha apresentação já acabou, e agora vamos lá brincar um bocadinho. Uhum. E isso, em alguns meios, pode ser mal visto. E isso, em alguns meios, vai-nos tirar a credibilidade. Portanto, a lógica é, eu tenho que controlar as minhas emoções, tenho de estruturar o meu pensamento e tenho de ter atenção, não só ao que digo, mas também à forma como o digo. E se eu tiver as 3 componentes, mais facilmente a pessoa depois comunica melhor, quer na apresentação, mas também no momento das perguntas. Eu sempre vi a questão das perguntas, e pego nisto porque eu ia pelo aquilo que é o maior erro, mas já respondeste a essa pergunta, portanto, passando aqui um bocadinho à frente, mas a questão da estrutura e conseguimos estruturar um discurso no momento em que nos fazem uma pergunta, eu pelo menos eu tenho muito esta percepção, seja lidar no dia-a-dia, seja quando estou em formação, que é, isto podemos ir para qualquer ramo, ok? Esta pergunta dá para ir para qualquer sítio, mas é a questão do silêncio, ou seja, a pausa estratégica, vamos pôr por estes termos. As pessoas têm muita dificuldade, no geral, a lidar bem com o silêncio, ou aquilo que se chama uma pausa estratégica. E eu olho para uma pausa estratégica no momento antes de responder como meu aliado. Sim. No sentido em que me dá tempo, muitas vezes, para poder estruturar. Mas aquilo que muitas vezes eu recebo é, eu estou a passar que estou inseguro, à resposta não tenho a resposta na ponta da língua. Apesar de todas as técnicas e ferramentas que nós passamos em formação, tu acreditas que isto seria aqui um ponto estratégico, para eu, até mesmo para poder respirar, regular, ou é um bocadinho clichê? Eu acho que é um ponto importante daquilo que eu vejo em termos de comunicação, uma estratégia mais avançada, que a pessoa precisa ter algum jogo de cintura para conseguir fazer isto. Isto vem porque nós em sociedade, nós somos treinados para odiar silêncios constrangedores ou momentos de silêncio, passa quase uma mensagem de estar em silêncio, é negativa, muitas vezes até quase ofensiva. Na verdade é o oposto, que é, se tu vires, isso, nós fomos de grandes comunicadores da história, todos eles tendiam a usar o silêncio, não é só no discurso, é muitas vezes na pergunta. Não há mal nenhum em vocês estarem em silêncio um bocadinho mais de segundos, a pensar na resposta para garantir que quando abrem a boca aquilo realmente está bem construído. Ninguém leva a mal se vocês demorarem mais 2 segundos a responder, mas toda a gente leva a mal se eu abrir a boca e começar a gaguejar. No comparativo, lá está. Mais vale pensar mais uns segundos do que usar estratégias bacucas, como infelizmente é ensinado em muito sítio, que é excelente pergunta, excelente pergunta, excelente pergunta. Não! Primeira coisa, se eu estiver perante uma audiência, ou mesmo numa entrevista de televisão, e tiver sempre excelente pergunta, pergunta pertinente. As pessoas deixam de acreditar que aquilo é excelente. É o Pedro e o Lobo, vem o Lobo, a pessoa deixa de acreditar. E muitas vezes as pessoas têm de ter à vontade com isso. E há aqui uma coisa, que é, se vocês forem ver grandes comunicadores, como um Steve Jobs a lidar com perguntas, cala-se, pensa, fala. Se vocês forem ver um Obama a receber perguntas, pensa, está calado enquanto está a pensar e depois fala. Se vocês forem ver, por exemplo, um Churchill ou um Kennedy, também menos perguntas, em entrevistas, é a mesma coisa. Está tudo bem, só que a questão é, eu passo muito mais segurança se estiver a refletir sobre o que estou a dizer, do que passo segurança se estiver a correr. Há certas coisas, por exemplo, se alguém nos atacar, se alguém nos estiver a contra-argumentar, uma coisa é ter resposta rápida. Agora, se ninguém nos está a atacar, eu não tenho um regime de conflito, muitas vezes ganho mais em pensar e depois aí falar do que propriamente ir a correr atrás disso. E já agora, também em termos de conflito, há momentos em que, por exemplo, se eu conseguir contra-argumentar rapidamente e ter logo um argumento, pode-me dar alguma vantagem, desde que o argumento seja sólido. Na dúvida, em termos comparativos, se eu não tenho um argumento sólido pronto para apresentar ali, e como é que eu tenho esse argumento sólido? Com boa preparação previamente. Se eu não tenho esse argumento sólido, na dúvida, mais vale estar calado e pensar do que abrir a boca e dizer a coisa errada. E às vezes também até repetem a própria pergunta. Isto às vezes acontece muito em argumentação ou debate. Sim. Faz uma pergunta, responder à pergunta dos porquês, não é? Eu viro-me para ti e digo porquê? E em vez de tu parares para pensar, então, porquê? Porquê? Então, como porquê? Não é? Parece que entramos logo ali um bocadinho em mecanismo de defesa. Mas é bom ou não é bom haver perguntas no final? É que olhamos sempre para a coisa como se não fosse uma coisa boa. Ou seja, eu até posso preparar tempo para ter estas perguntas. E chega ao momento das perguntas e não há perguntas. Porquê que eu faço isto? Porquê que eu comento isto? Eu lembro-me de, quando era mais nova e treinava as minhas apresentações de escola, escolhia sempre alguém, amigo, mais próximo, que me fizesse uma pergunta-chave no final da minha apresentação. Manipulação da audiência. Claro. Mas isto porquê? Para que
eu conseguisse mostrar, neste caso, à professora, que sabia mais do assunto e que aquilo não era decorado. Mas eu tinha 10 anos na altura e não sabia a menor ideia do que é que estava para ali a fazer. Agora, faz sentido ou não faz sentido este... Porque há quem faça isto ainda nos dias de hoje, não é? Ter este esquema para desenrolar depois as seguintes perguntas. Se alguma criança de 10 anos nos está a ver, está tudo bem, podem fazer isso. O problema é quando nós trazemos isso para a vida adulta. Claro, obviamente. Com pessoa com quem estávamos a trabalhar, que tinha ido, ele estava era fundador de uma startup e há muito essas competições de pitch, etc, em inglês. E é um senhor japonês que vai para o palco fazer a apresentação, problema. Eu não sei se o senhor estava altamente nervoso a falar em público, provavelmente estava. Ao mesmo tempo, acho que também não dominava muito bem o inglês, o que é que ele fez? Foi para lá com o telemóvel com a impressão, com a apresentação toda escrita e precisos verbos, e estava a ler aquilo em mão em inglês. Só que ele estava tão nervoso, que não acabou sequer a apresentação. Então ele teve que sair de palco, teve uma branca. Ok. E então ele sai de palco, volta para o palco a seguir, para a parte das perguntas, e ninguém tinha perguntas. Então levanta-se um outro senhor japonês. Lá está. Um outro senhor japonês, com um telemóvel na mão, com uma pergunta ipsis verbis escrita, que está a fazer essa pergunta. E toda a gente notou que era o amigo da pessoa que estava a fazer aquela pergunta. Até porque perguntou sobre uma coisa que nem foi falada. E o problema é essas manipulações da audiência. Quando temos 10 anos está tudo bem, epá, em vida adulta muitas vezes nota-se. O problema que nós temos aqui é uma questão cultural. Nós temos muito aquela ideia em Portugal que perguntar é ofensivo. Nós ouvimos perguntar não ofende, mas parece que isto não entra na cabeça de ninguém. Sim. Portanto, se tu vires muitas vezes momentos finais de apresentações em Portugal, raramente as pessoas fazem perguntas. Se formos para uma apresentação de nível internacional, por norma, toda a gente faz as perguntas porque nós olhamos para o momento de perguntas quase como um momento de que alguém nos vai questionar e que alguém nos vai atacar. Nos vai pôr em causa, não é? Na verdade, nós devemos olhar para aquilo como um momento de envolvimento, que é, se alguém faz perguntas da apresentação, e obviamente podemos fazer isto também de forma construtiva, mas se alguém faz perguntas, significa que a pessoa ficou cultivada ou interessada ao ponto de querer saber um bocadinho mais. E aquilo que nos compete a nós, enquanto comunicadores, é despertar esse interesse, meter as pessoas a pensar, ter as pessoas interessadas em saber mais. E, portanto, ter perguntas no final, para mim, é das melhores coisas, porque mostrou que alguma da nossa mensagem ficou e cativou as pessoas para quererem saber mais. Agora, eu tenho de aprender também a lidar com elas. E já agora deixa-me fazer uma parte. Eu acho que é bom termos perguntas no final. Acho que é muito bom termos perguntas a posteriori da apresentação. Ou seja, tu dizes depois mesmo do final? Não na parte do Q&A, que pode ser positivo, mas as perguntas que eu mais gosto de receber é quando eu depois vou para o coffee break e tenho participantes a virem proativamente ter comigo, fazendo perguntas sobre aquilo que tivemos a abordar. Porque isso significa que a pessoa ficou cativada ao ponto de não ter que fazer perguntas, já não está naquele momento, e tirou o tempo do seu dia para querer saber mais e ficou cativada a esse ponto. É das melhores coisas que nós podemos ter, porque mostra que as pessoas não só ouviram, como querem saber mais. E isso é meio caminho andado para o sucesso. Portanto, é olhar para o momento das perguntas, não como um momento de uma dor necessária. Mas é uma dor, primeiro, pode ser perfeitamente esbatida com preparação, e segundo, na verdade, pode ser um cabo das tormentas. Pode ser transformado num cabo da boa esperança a partir do momento que eu passo a olhar para aquilo de forma positiva, porque essas perguntas dão mais envolvimento, esse envolvimento cria mais empatia, e a empatia cria futuras oportunidades. Mas isto tudo depende sempre do contexto. Claro. Porque se formos de repente para uma preparação de perguntas numa apresentação, ou numa reunião, ou entrevistas, dirias que é completamente diferente, ou não? Acho que há coisas acho que é semelhantes. Acho que é semelhantes. E até mesmo, estamos a falar de entrevistas, há momentos em que temos acesso a perguntas previamente a uma entrevista de televisão ou de rádio ou whatever, e há momentos em que não temos. E a preparação não vai mudar muito. A única diferença é se eu tenho de adivinhar as perguntas ou se eu acho que já sei as perguntas. E o erro aí é muitas vezes, e já não aconteceu até em televisão, que é mandarem-me as perguntas previamente e chego lá e não fazem nenhuma daquelas perguntas. As pessoas não se fiarem só naquilo que é enviado, de vez em quando pode ser diferente. Há coisas que são semelhantes, obviamente temos que adaptar a um contexto. Há um contexto que eu acho que é muito diferente dos outros, desses que tu falaste. Sim. Que é se eu tiver em momentos de avaliação. Isto aqui mais para quando estamos em academia, por exemplo, momentos de teses, da parte da discussão, porque há certas coisas que eu posso fazer numa reunião, que alguém me faz uma pergunta, não tenho os dados ali. Eu se calhar posso tentar assumir, olha, realmente não tenho esses dados, são dados relevantes, faço questão de lhe fazer chegar isto no prazo de 2 semanas para aumentar a credibilidade. Agora a questão aqui, eu tenho de depois dizer que me comprometo a dar a informação, tenho de fazer uma ponte para uma mensagem-chave, que é tenho de relembrar faço-lhe chegar essa informação no prazo de 2 semanas. Agora, gostava também de realçar que só no último trimestre, graças a estas medidas, conseguimos aumentar a nossa retenção de talento em não sei quanto.
eu tenho sempre de acabar numa nota positiva. Numa tese eu não posso dizer, olha, realmente é uma ótima questão, de momento não tenho esses dados, não fiz essa investigação, não faço a mínima ideia e, portanto, depois eu eventualmente no doutoramento dou resposta a isso. Não acontece. Se eu tiver momentos de avaliação, tenho que fazer das tripas coração e desviar o assunto para outro tema que me permita passar uma boa mensagem ou pelo menos passar uma nota mais positiva do que simplesmente dizer, epá, não sei. Há outros momentos em termos de reuniões, etc., em que não há problema nenhum de nós assumirmos que não temos aqueles dados, desde que haja um compromisso profissional de fazermos chegar essa informação a posteriori. Lembrando uma coisa, nós em reuniões e apresentações e mesmo em entrevistas de televisão estamos lá para duas coisas, no momento das perguntas. Estamos para responder àquilo que nos é perguntado e, segunda coisa, estamos para reencaminhar para aquilo que são as nossas mensagens-chave ou narrativas. Eu, se não preparo aquilo que quero falar, fica muito complicado eu recentrar o tema naquilo que são as mensagens mais importantes que eu quero que as pessoas retenham, ou alternativamente até em temas que eu se calhar não tive tempo para falar na apresentação, mas posso aproveitar o momento de perguntas estrategicamente para falar também dessas temáticas. Agora, sem preparação é muito complicado de ver quais são as potenciais perguntas, quais são as meus salva-vidas, quais são as narrativas que eu quero mesmo falar e organizar isto tudo. Com preparação. É uma coisa que é fácil de fazer e não demora muito tempo. Mesmo que falemos em entrevistas de emprego, dirias que é igual? Ou aí já seria um cenário completamente diferente? Entrevistas de emprego. A preparação não vai mudar muito. Não é? A preparação não vai mudar muito. Sei lá, alguém perguntar, ou o que é que está por trás muitas vezes das perguntas, não é? Que é a clássica de qual é que é o seu maior defeito. Sim. Toda a gente sabe, ou a grande maioria das pessoas sabe, não é? Que há perguntas que vão ser chapa 4, chapa gasta. É a mesma coisa que é, se eu olho para o meu CV, numa entrevista de emprego, olho para o meu CV e vejo que estou recorrentemente 6 meses numa empresa, 7 meses noutra, 1 ano noutra, de certeza que alguém me vai perguntar porque é que eu ando a saltar de empresa para empresa. Não ter isto preparado na ponta da língua é irresponsabilidade. Se eu tenho, por exemplo, estou-me a candidatar a um cargo, que é o cargo X, já estou numa última fase, sei que os outros candidatos, toda a gente tem experiência em aquela área, eu não tenho, eu sei que tenho de ir para a última entrevista preparado, dizer como é que a minha experiência, que é diferente dos outros, pode ser relevante para aquela função. Se eu vou para uma entrevista onde eu sei que é altamente provável que me perguntem pontos fortes e pontos fracos, tenho de ter isso preparado. Se eu sei que é altamente provável que me vão perguntar sobre expectativa salarial, eu tenho de ter isso preparado. Há certas coisas que nós temos de ter preparadas. E o que é que acontece aqui? Se eu estiver a entrevistar alguém que lhe faça uma pergunta, que é uma pergunta básica, como essas que tu me estavas a dizer, que é fale-me sobre si, diga-me pontos fortes, pontos fracos. Se é uma pergunta básica, o candidato começa para ali a desbobinar e se nota que não está preparado, que é, se ele não se dá o trabalho de se preparar para a entrevista, qual é que é a motivação que ele vai ter se entrar? Que é, se eu não me dou o trabalho de pesquisar um bocadinho sobre a empresa, ter essas respostas preparadas, a mensagem que passa é, se eu contratar aquela pessoa, a pessoa também não se vai dar esse trabalho. Certo. Ou pelo menos passa uma mensagem que não quer saber assim tanto da entrevista. E logo aí também é conotado negativamente. Mais uma vez, vem tudo a mesma coisa. Nós, culturalmente, achamos que temos uma grande capacidade de nos desenrascarmos, e temos. Mas o desenrasco não pode substituir preparação. Que não é por eu me desenrascar e ir para lá falar e desbobinar que significa que eu vou ganhar aquela entrevista de televisão, ou aquela entrevista de emprego, ou aquela reunião, ou aquela apresentação. Vem muito mais da preparação e temos essa responsabilidade. As pessoas é que acham que é muito mais sexy dizer que aquele sujeito acordou de manhã, foi para a entrevista e pá, é um ser humano naturalmente carismático que se safa com tudo. É muito mais bonito acharmos que é carisma e que é sorte e que é um sucesso do dia para a noite do que dizer, este rapaz esteve durante 2 semanas a preparar esta entrevista. Isto é bem menos sexy do que dizer, epá, ele é carismático naturalmente, só que o carisma natural demora anos. E como tudo na vida há trabalho, e como tudo na vida aquilo dá mais trabalho, por nome também dá mais resultados. Com base naquilo que acabaste de dizer, que requer tudo preparação e esquema e estrutura, seja qual for a nossa área, ou o contexto, digamos assim, o cenário, é legítimo eu não responder uma pergunta? É, perfeitamente. Ou seja, não é eu encaminhar, não é eu ir por salva-vidas, é dizer que não respondo a esta questão. Sim. Isto é legítimo ou isto demonstra também, se calhar, falta de preparação para este... É perfeitamente legítimo. Sim. Mas vem exatamente da percepção oposta. Como assim? Se eu não me preparar, eu tenho muita dificuldade a definir o que é a minha caixa, o que é a minha responsabilidade ou o que é que não é. Porque eu não pensei previamente, antes daquele momento, quais são as coisas que eu tenho de responder e quais são as coisas que eu não tenho. Quando eu não preparo, eu muitas vezes sinto que tenho a responsabilidade de perguntar qualquer coisa que me seja ali apresentada, mesmo que sejam temas que não sejam da minha área. E isto quer numa entrevista de televisão, quer mesmo numa apresentação.
eu tenho a ver muito bem qual é que é a minha área em concreto, qual é que é a minha responsabilidade, quais são as coisas que eu tenho responsabilidade de responder e quais são as coisas que fogem disso. E surgir do meu scope. Está tudo bem não responder, que é, se alguém me faz uma pergunta... Eu lembrei-me disso por causa de muito mais da área política. Essa é uma outra questão. Okay. Que eu, por exemplo, dentro da minha área de comunicação, posso perfeitamente, estou perante uma turma a falar sobre comunicação em entrevistas, e se alguém me perguntar, David, como é que eu faço o meu CV? Eu posso dizer, olhem, a minha área, aquilo que eu sou especialista é de comunicação, não sou especialista em CVs. No entanto, caso queiram, posso ajudar o contacto da Simone, que é especialista nisto, naquilo, naquilo outro. Posso reencaminhar, ou posso muitas vezes, se eu estiver à frente de uma empresa, dizer, olha, é uma questão realmente relevante, no entanto não é a minha área, isso aí é mais com os colegas do departamento financeiro, caso queira posso lhe dar o contacto. Eu posso fazer estes reencaminhamentos. Se eu estiver na política, é diferente. Porque eu na minha área, enquanto empresário ou o que é que seja, posso reencaminhar. Eu, enquanto político, um político não me podem perguntar, olha, realmente qual é que é a sua opinião aqui da importância das pescas para o Conselho? Sabe, é mais bolos. Isto não pode acontecer. Um político, a partir do momento que é político, tem de saber falar das pescas, tem de saber falar da economia, tem de saber falar do problema da associação, tem de saber falar do PIB. Mas isso aí são ossos do ofício. E a pessoa tem de saber perfeitamente, quando escolhe ir para a política, em termos de comunicação, tem de ter um leque de respostas, e já agora, isso prepara-se, e prepara-se com antecipação, que é para não ser apanhado na curva, e mesmo assim vamos, porque ninguém vai ser especialista em tudo. Só que nós muitas vezes, na maioria dos meios, podemos recorrer-nos àquilo que é. Aquilo que é a minha especialidade é X. A minha área é isto. E isto eu tenho de saber e tenho de responder muito bem. Aquilo que foge da minha área eu não tenho a obrigação de responder. A partir do momento que eu vou para áreas como, por exemplo, política, eu tenho que conseguir ter respostas para a grande maioria das áreas. Não se pressupõe que a pessoa seja especialista, mas tem que ter um pensamento sobre a maioria dos temas e tem que ter cultura geral o suficiente para responder. Senão, não vão para a política, vão trabalhar para trás do Excel. Mas como é que nós conseguimos... É ofensa. Não, eu acho que é interessante depois também termos um bocadinho de espírito crítico e conseguimos pensar sobre isto e há muitas vezes estar a analisar e ouvir e perceber o que é que muitas vezes está a ser estratégico, o que é que muitas vezes é falta de preparação, sim, seja num setor político, seja num contexto cotidiano, profissional, o que quer que seja. Eu acho que está muito também na base de termos conhecimento para sabermos avaliar estas coisas. Mas como é que muitas vezes, eu acho que isto às vezes é difícil, pelo menos já partilharam isto comigo, às vezes estão a preparar, por exemplo, informações de public speaking, né? Falar em público, em que estamos a instruir os momentos para preparar perguntas. E a pergunta que muitas vezes faz é como é que eu então consigo encerrar, a não ser que tenha um terceiro, ou portanto aqui um moderador nesse sentido, mas como é que consigo encerrar um momento de perguntas sem se transformar num debate infinito, quase às vezes, não é? Ou, isto também é algo que se possa preparar, ou seja, imagina, estamos aqui os dois, David, podes-me fazer 3 perguntas, ou tens direito a 2 perguntas, sim, mas se eu não tenho um terceiro a fazer esta gestão, ou até mesmo às vezes numa reunião de trabalho, não é? Sim. Como é que eu consigo gerir isto? É por chavões, é por transições, é por salva-vidas? Há várias opções. É pela minha postura? Como é que... É uma combinação desses fatores todos, okay. Ou seja, nós muitas vezes aí, se eu tenho alguém que já está a tornar não aquele momento de perguntas, mas sim um momento quase de debate, sim, e não temos tempo, ou por exemplo aquela discussão, até pode ser interessante. Sim, não significa que não seja interessante. Mas pode ser interessante só para aquela pessoa em concreto. Eu tenho uma responsabilidade perante aquela audiência que me está a ouvir de garantir que eu dou valor a toda a gente e não especificamente só a uma pessoa. Portanto, eu acho que é perfeitamente elegante, mesmo uma pergunta mais específica, responder uma vez, responder 2. A partir do momento que isso passa disso, aí podemos usar coisas coisas muito simples como, olha, é uma questão que é relevante, só para falarmos sobre isto são precisas para aí mais 4 horas, no entanto eu acho que o melhor é mesmo falarmos depois aí no coffee break, onde eu aí posso aprofundar um bocadinho mais. O que é que temos de fazer aqui? Eu quando faço esta questão, que eu depois tenho total disponibilidade para ficar a responder a essa dúvida, depois aqui da sessão, que é para aprofundar um bocadinho mais, que é para si, que é para outras pessoas que tenham interesse. Eu tenho de fazer logo um reencaminhamento da mensagem para outro tema. E, portanto, eu quando termino isso, que é tenho total disponibilidade para ficar aqui a falar com vocês sobre esse tema, que é uma coisa mais aprofundada. Agora, relativamente a esta questão da argumentação, nós temos de ver exatamente, em termos de argumentação, como é que podemos usar isto. Quer seja alguém do primeiro ano, quer seja alguém do último ano, para o que é que seja. Temos de reencaminhar para aquilo que é a mensagem-chave, porque isto vem também de encontrar a tua pergunta, que é muitas vezes... Uma das coisas que eu acho que ajuda na parte das perguntas, nós percebemos uma lógica simples. A maneira como eu respondo à pergunta que me foi feita tende a ditar a pergunta subsequente. Ou seja, sim, a última coisa que eu digo tende a gerar a pergunta que vem a seguir.
Se eu terminar numa nota negativa, por norma tenho perguntas mais negativas e mais difíceis. Se eu terminar numa nota positiva sobre a minha apresentação ou sobre a minha mensagem, por norma tenho perguntas sobre a nota positiva, logo significa que eu estou a controlar a narrativa em vez de estar a ser controlado por ela. E portanto, se eu souber terminar as coisas, que é, ok, reencaminhar, mas reencaminhar para uma mensagem positiva, ou por exemplo, estamos no momento final, mas já temos de terminar aquilo, se calhar aquilo que nós dizemos é realmente é uma dúvida específica, depois caso queira podemos falar um bocadinho mais. Agora, só a última mensagem que eu queria aqui transmitir para toda a gente. A última mensagem é A, B, C. Quando nós dizemos isto, já estou a fazer uma transição que é para terminar. Alternativamente, podemos fazer transições como, ok, então olha, só última questão. Se eu tenho alguém que já me fez 2 vezes a mesma pergunta, ou 2 vezes uma pergunta, se me vai fazer uma terceira, isso eu já estou a ficar sem tempo, aquilo que eu digo é, quando a pessoa vai começar a perguntar é, ok, então vá, última questão. Se eu já disser isto, depois quando eu corto para a minha mensagem-chave, fica mais elegante do que se eu nunca tiver pré-avisado isso. E depois a parte corporal que falaste, a postura, etc. também ajuda, que é se eu quiser passar algumas mensagens à audiência, convém eu estar virado para lá, convém saber caminhar até a audiência, convém a parte de contacto visual. Todo o nosso corpo pode passar mensagens se eu estou mais aberto a perguntas ou mais fechado a perguntas. E até há técnicas um bocadinho mais subtis e um bocadinho mais subconscientes podemos usar para cortar momentos de perguntas sem sequer as pessoas se aperceberem disso. E isto também em temáticas mais avançadas, mesmo para entrevistas de televisão, a maneira como nós usamos o nosso corpo e a nossa linguagem não verbal, há várias técnicas que nos permitem manter o controle narrativo e continuamos nós a falar, e há certos erros não verbais que muita gente faz, que faz com que o entrevistador ou a outra pessoa que está a falar connosco nos passe completamente por cima. Se eu sou interrompido ou não sou interrompido depende muito mais daquilo que é o meu domínio da minha comunicação, que é verbal, que é não verbal, do que propriamente da outra pessoa nos querer interromper ou não. Eu tenho de garantir que controlo as coisas e para isso eu preciso de ferramentas para perceber exatamente o que é que eu ando a fazer, porque se eu não perceber o que é que faço também não consigo controlar aquilo que não entendo. Então mesmo que uma pergunta, que nós achemos que a pergunta está a dominar o tom, ou seja, porque às vezes até pode ser a primeira pergunta e não ser a final, vai logo definir o tom deste Q&A. Tu defendes que, mesmo que a pergunta seja um bocadinho tremida, digamos assim, se eu domar esta narrativa, eu vou influenciar, se calhar, próximas perguntas. Porque há aqui uma coisa, que é a maneira como tu começas tende a ditar aquilo que vai acontecer a seguir. Ou seja, se tu começares numa nota positiva, em que mostras que estás confortável, estás no meio da matéria, tu consegues tomar rédeas daquilo que é a conversação. Então não acreditas na lei de Murphy aí? Acredito na lei de Murphy. Como é que tu combates a lei de Murphy? As coisas correm mal se puderem correr mal. Se eu me preparar, eu diminuo a probabilidade de correr mal. E isso é a primeira coisa que é. Em vez de me fiar na virgem e correr, eu preparo-me para isso não acontecer. Sobre a parte das entrevistas, o que é que nós temos aí? A primeira pergunta que se vão fazer até pode ser uma pergunta que tem costas. Isto já aconteceu até com clientes nossos. Se tivermos uma pergunta que é mais complicada, uma pergunta até que seja mesmo para nos colocar de canto, se tu conseguires responder àquilo no imediato e estiveres preparado para tal, tu consegues na mesma. Até podes não responder assim tão diretamente àquela pergunta, respondes o possível, reencaminhas para um ponto-chave e continuas para bingo, mas passas segurança, do que a pessoa que não preparou nada e fica ali Isso faz o quê? Se eu mostro insegurança, aquilo vai ser como um tubarão. Se eles sentem sangue na água, eles vão atrás. Portanto, se eu logo ao início conseguir mostrar essa segurança, eu tendo a estar mais em controle daquilo que é a entrevista. Portanto, a primeira pergunta é importante, já agora sobre isto. A questão da preparação vai-te ajudar com isso, que é mesmo, e já me aconteceu a mim, estar em entrevista em que me mandaram as perguntas previamente, estou lá, não me fazem as perguntas que enviaram previamente, mas eu de ter preparado aquelas perguntas, eu consegui na mesma buscar as respostas durante a entrevista para passar a narrativa que eu queria passar. Isto vem do quê? Se eu me preparar previamente, eu consigo mesmo com uma pergunta mais complicada, com uma pergunta ao lado, recentrar para aquilo que são as mensagens-chave. Se eu não preparar as mensagens-chave, eu de certeza que não os consigo chamar. Porquê? Porque isso é improviso. E a questão do improviso é que há dias corre bem, há dias corre mal. Comunicação não pode ser um jogo de sorte, tem de ser uma questão de profissionalismo e responsabilidade. Muito bem. Então, pegando naquilo que tu disseste, como última afirmação, não é? Pegando aqui na dica, última questão. Regra de ouro é preparação. É preparação. Mas é preparação de uma maneira diferente. É preparação, é a estrutura daquilo que é a nossa comunicação e a capacidade de argumentação. Se tivermos esses três, fica mais fácil vocês, quer responderem perguntas, quer comunicar de uma maneira melhor. E as três têm curvas de aprendizagem diferentes, mas são os três necessários para melhorar aquilo que é a percepção da vossa comunicação. Obrigada, David. Obrigado. Aqui têm todas as dicas do David que temos aqui para vos passar. Obrigada por ouvirem e até ao próximo episódio.